Uma alegria poder estar com vocês nessa noite, culto de ceia. Para mim é sempre um privilégio poder servir o teu coração. Hoje em especial, além de poder servir o coração da minha família na fé, hoje eu vou poder também servir o coração do meu pai. E olha que eu já tive a oportunidade de fazer isso tantas vezes, gente. Sempre que pode, ele está junto com a gente. Mas ontem nós estávamos com um casal de jovens, eu e a Daiane, e nós falamos da importância de fazer de cada momento um momento especial. Porque as coisas se tornam comum porque nós tratamos como se fosse comum. E nós temos trabalhado para que tudo que Deus tem nos concedido como oportunidade, a gente tratar de forma especial, viver de forma especial. Como primeira e última vez. E se a gente tiver outra oportunidade, vai ser a primeira vez, outra vez. Mas nunca mais uma vez, para que não se torne comum. Nada é comum, nada é comum. Tudo que Deus nos concede sempre é muito especial. Então hoje poder ministrar mais uma vez para minha família na fé, poder ministrar o coração do meu pai, para mim é um momento muito especial. Estou muito feliz por isso. Queria convidar você a abrir junto comigo sua Bíblia, ou ligar junto comigo, Mateus capítulo de número 13. Daqui a pouco eu me recomponho, gente. Mateus capítulo de número 13. Eu quero ler do verso de número 24 até o verso de número 30, uma parábola muito conhecida, tem por título a parábola do joio. Diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. Essa é uma parábola muito conhecida. E parábola nada mais é do que um recurso de linguagem que tem origem judaica. E Jesus, durante o seu ministério, ele vai usar por diversas vezes parábolas, com o propósito de ensinar. Você vai encontrar pelo menos 40 parábolas entre os evangelhos. Então, 40 é o senso comum. Existem alguns textos que escritores e teólogos vão discutir se é ou não é parábola. Então uns vão dizer que tem 41 parábolas, outros 42, 47, mas 40 é comum que todos concordam. Então Jesus usou de forma abundante esse recurso para trazer ensinos àqueles que o ouviam. Através das parábolas, Jesus ele falou sobre a graça. Jesus falou sobre a misericórdia de Deus. Jesus ele falou sobre o reino dos céus através das parábolas. Jesus ele vai falar como os seus discípulos ou aqueles que seguiam a Jesus deveriam proceder como cristão. Ele vai falar sobre a sua segunda vinda. Jesus vai falar sobre a vida eterna. Então tudo isso nas parábolas. Ele vai usar as parábolas para facilitar o ensino, para que haja entendimento daqueles que ouvem.
Então ele usa de forma abundante. Então essa é a proposta das parábolas. Essa parábola em especial, que nós acabamos de ler juntos, ela vai falar sobre a segunda vinda de Jesus, ela vai falar sobre a condição eterna do homem. Então, essa parábola é interessante porque Jesus conta essa parábola em Mateus 13. E Mateus 13 é um discurso, uma sequência, é um seminário de parábolas. Porque das 40 parábolas que nós temos nos evangelhos, 20 delas, pelo menos 20, vão estar no evangelho de Mateus. Dessa quantidade, ou da metade das parábolas que está no evangelho de Mateus, só que no capítulo 13 tem 7. Em um único capítulo, você lê o capítulo 13, tem 7 parábolas. Essa parábola em especial, Jesus conta ela do verso 24 até o verso 30. Depois, no verso 36 em diante, Jesus vai explicar a parábola. Então ele conta a parábola e ele mesmo explica a parábola. Então, diante dessa parábola, bastaria apenas a leitura, ler a explicação que o próprio Jesus deu sobre a parábola. Nós poderíamos fechar as nossas Bíblias, agradecer a Deus pela sua palavra e voltar para casa extremamente abençoado. Já nos bastaria, a leitura já seria o suficiente. Mas diante da revelação que essa palavra traz, que essa parábola traz, que já está registrado, ainda assim existem algumas coisas que Deus deseja ministrar aos nossos corações. Porque um ponto muito interessante quando se fala das parábolas, Jesus usando muito desse recurso, no capítulo 13 mesmo que nós lemos, se você voltar no verso de número 10, os discípulos vendo que Jesus usava muito parábolas, eles perguntam: mestre, por que tantas parábolas? Por que o Senhor usa tanto esse recurso? Por que o Senhor fala tanto em parábolas? Está no verso 10 do capítulo 13. Aí Jesus vai responder para eles. Jesus fala assim, porque a vocês foi dado o conhecimento do reino dos céus, a eles não. Eles estão fazendo essa pergunta para Jesus diante de uma multidão. Jesus está falando em parábolas para uma grande multidão. Eles perguntam, por que o Senhor fala em parábolas? E ele explica, olha, a vocês foi dado o conhecimento do reino, a eles não. Aí se você for mais adiante, no verso 13, Jesus vai dizer ainda assim para eles, porque ouvindo, eles não vão entender. Ouvindo não ouve e não entendem. Vendo não vê. Porque as parábolas, ela tem uma mensagem central, ela é objetiva, elas são simples, porque trata de questões do dia a dia, mas são muito elaboradas e muito profundas. Você lendo as parábolas, você vai ver que você pode interpretar de forma natural e de forma espiritual. De forma natural, as parábolas trazem lições preciosas. Por isso que eu falo, qualquer pessoa que ler uma parábola sem entendimento espiritual, ela vai conseguir extrair muitas lições preciosas. Só que aí tem o teor espiritual, existe uma revelação por trás da parábola. É por isso que Jesus disse, olha, eu falo em parábolas, porque a multidão, vendo, não vê. Eles vão discernir o natural, e ainda assim serão abençoados. Ouvindo, não ouve. Então existe um teor espiritual na comunicação que Jesus tem através das parábolas. Se só ler, já foi abençoado. Se houver discernimento espiritual para entender o que Deus está falando, aí é ricamente abençoado. Só que o interessante é que nesse momento Jesus conta essa parábola e nem os próprios discípulos entenderam a parábola. Jesus fala, é para que eles não entendam, vocês precisam entender o que eu estou falando. Mas talvez aqui a base espiritual deles ainda, ou o que eles tinham como formação na caminhada como discípulo, ainda não era o suficiente para discernir. Não era o suficiente. E aí aqui fica uma recomendação, Paulo ele vai recomendar, olha, de todos os dons que você deve buscar, porque Paulo nos incentiva a buscar os dons do Espírito.
Paulo fala assim, ó, de todos os dons que você deve buscar, vocês precisam buscar o dom de discernimento de espírito. Porque se vocês discernirem de forma espiritual, vocês fortificam o seu espírito. E não só isso, existe um ponto extremamente importante que Paulo vai dar aqui. Ele vai dizer assim, ó, é para que vocês não pequem contra o Espírito Santo. Porque para todo pecado existe perdão, mas tem uma exceção: o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Então, o discernimento de espírito também nos traz essa capacidade para discernir uma mensagem de forma espiritual, para discernir as coisas, o nosso dia a dia de forma espiritual. Não é para espiritualizar tudo, é para discernir de forma espiritual. E talvez nesse momento os discípulos eles ainda não tinham desenvolvido ou não tinham recebido esse dom de discernimento. E eles não entenderam. Depois que Jesus despede a multidão, Jesus volta para casa. Quando eles chegam em casa, os discípulos vão pedir para que ele explique a parábola. Mestre, o senhor poderia nos explicar a parábola? E aí Jesus vai explicar a parábola para eles. Então, a parábola que Jesus tinha acabado de contar, que eles não tinham entendido, Jesus está comparando o reino dos céus. Ele está comparando com um campo, um homem que tinha um campo, uma plantação. Ele diz que nesse campo, um homem semeou uma boa semente. Ele dá a referência, ele diz, olha, semeou uma boa semente. Só que aí ele continua dizendo, porém os homens dormiram, ou todos dormiram. Então veio o inimigo e semeou o joio no campo de trigo. O trigo cresceu, junto com o trigo cresceu o joio. Eles deram conta que tinha joio no meio do campo de trigo. Eles procuram o dono do campo e vão questioná-lo. O Senhor não plantou uma boa semente? Como é que o joio veio parar no meio desse campo de trigo? E aí ele explica, olha, foi o inimigo. Enquanto todos dormiram, enquanto os homens dormiram, o inimigo veio e semeou essa semente de joio. Aí eles, de forma muito proativa, os servos, de forma muito proativa, eles vão perguntar para o senhor do campo: o senhor gostaria que nós retirássemos o joio? Nós podemos ir até o campo e tirar o joio do meio do trigo. Não é uma boa ideia, gente? Não é uma boa ideia? Se o problema é o joio, tá fácil, você vai lá e arranca o joio do meio do trigo. Não é uma boa ideia? Não resolve o problema? Mas precisamos tomar cuidado com as soluções fáceis e rápidas que nós encontramos na nossa vida. Precisamos tomar cuidado com soluções rápidas e fáceis. Elas são sedutoras. É muito simples, gente. Vou lá e arranco o joio. Resolvi o problema. Não é assim, diante de um problema, às vezes a gente acha que simplesmente arrancar o problema, está tudo resolvido. Então, de forma muito proativa, eles vão dizer, olha, a gente pode ir lá e tirar. É uma boa ideia, nós reconhecemos, vai resolver o problema. Sim, reconhecemos isso. Só que quando eles falam para o dono do campo, podemos, ele diz, não. Não é para tirar. Porque se vocês tirarem o joio do meio do trigo, existe um risco muito grande de vocês confundirem o joio com o trigo e arrancarem trigo junto com o joio. Quando está no período de folhagem e ainda é o broto da espiga, o joio e o trigo, eles são muito, mas muito semelhantes. É muito semelhante. Então ele está dizendo, olha, não tirem, porque nesse momento, se vocês tirarem, corre o risco de vocês arrancarem trigo junto com o joio. E aí aqui é lindo. Em outras palavras, sabe o que o senhor do campo está dizendo? Olha, o meu amor pelo trigo é maior do que o desejo de se livrar do joio. Então, diante de um problema, existe uma solução fácil.
Só que essa solução fácil pode colocar tudo a perder. Você quer resolver um problema e pode gerar outro problema. Você vai resolver um problema e gera outro. Então, o dono do campo diz: não façam isso, não é para retirar. Ele fala: ó, deixa crescer junto. E quando chegar a época da colheita, aí não tem como confundir. Porque quando chegar a época da colheita, vai ficar evidente o que é trigo e o que é joio. Os ceifeiros não vão errar. Então deixa crescer junto. Por quê? Porque a semelhança é nessa primeira fase, enquanto ainda ambos estão verdes. Então, enquanto estão ambos verdes, você não consegue diferenciar o que é o que. E ele diz: deixa crescer junto. Por quê? Porque no segundo momento começa a aparecer diferenças. Exemplo: o joio amadurece, o trigo, o joio não amadurece, o trigo sim. O joio não dá fruto. Você pega a espiga e se você apertar a espiga, está vazio, não tem fruto, não tem nada dentro. Já o trigo não. Quando você pega a espiga está carregada de frutos. Então existe semelhança. Por conta dos frutos, olha só esse detalhe, por conta dos frutos, por conta do que o trigo carrega dentro dele, quando ele amadurece, por conta da quantidade de fruto, ele se curva. É como se o trigo se prostrasse. Como o joio está vazio, ele permanece em pé reto. Olha isso. Por conta daquilo que o trigo carrega, ele se prostra. Por conta dos frutos, o trigo se prostra. Então ele diz: não tente resolver agora, calma, tenha paciência. O meu amor pelo trigo é maior do que o desejo de se livrar desse problema. Então esse é o resumo da parábola, do capítulo 13, do verso 24 até o verso de número 30. Aí no 36 até o 43, Jesus vai explicar a parábola. Aí ele vai dizer: olha, é o seguinte, o homem que semeia a boa semente, Jesus falando, o homem que semeia a boa semente é o filho do homem. Ele está dizendo: olha, o homem que semeia a boa semente sou eu. Aí ele diz: o campo representa o mundo. A boa semente, ou seja, o trigo, representa os filhos de Deus, os filhos da reconciliação. O joio representa os filhos do inimigo. Sendo assim, foi o próprio inimigo que semeou o homem, ou seja, o inimigo que veio semear é o próprio inimigo. Aí ele diz: a colheita representa a consumação dos séculos, a volta de Cristo, e os ceifeiros são os anjos. Então ele dá todo o significado. Ele vai explicar o que é cada elemento, cada personagem da parábola. Aí faz sentido a gente olhar para a parábola e olhar para o trigo e falar: o trigo se prostra, se curva pelos seus frutos e pelo aquilo que ele carrega. O joio, os filhos do inimigo, são pessoas vazias, que querem se passar, ser semelhante aos filhos de Deus. Você vai vendo a semelhança, e aí você vai vendo essa linguagem que Jesus usa, é fantástico. Então bastaria a leitura e olharmos para os versos que traz a descrição, a explicação suficiente. Mas existem algumas coisas muito importantes que Deus tem para ministrar aos nossos corações essa noite. Algumas coisas que me chamaram muita atenção nessa parábola. O primeiro ponto foi esse: o meu amor pelo trigo é maior do que o desejo de se livrar do problema. Mas olha que interessante,
Na parábola, eles vão pedir para que o dono do campo autorizasse eles a arrancarem o joio. E aí o que ele diz? Não, não é para arrancar. Ele diz, deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Em uma plantação, em um campo, quando nós falamos de uma praga, essa praga pode destruir toda a plantação. Nesse caso, a melhor alternativa é se livrar da praga, ou a praga vai acabar com o campo. Mas aqui me chamou a atenção, porque ele diz, olha, não tira, deixa crescer junto. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o joio não pode impedir o crescimento do trigo, não pode impedir que o trigo frutifique, nem tampouco que ele amadureça. Deixa crescer junto. Sabe por quê? Porque, vamos ser sinceros, em vez do inimigo ter um trabalho todo para plantar o joio na plantação, não seria mais fácil ele destruir a plantação de trigo? Porque o papel do diabo é esse, ele veio para roubar, matar e destruir. Nesse caso, não seria mais fácil, em vez dele ter todo um trabalho para plantar joio junto com o trigo, não seria mais fácil destruir a plantação de trigo? Esse seria o caminho mais fácil. E por que é que o diabo não destruiu a plantação de trigo? Por que é que ele não destruiu? Por que o inimigo não destruiu a plantação? Porque o diabo não tem poder e não pode destruir nada daquilo que Jesus fez. Quem semeou a boa semente, no verso 36 em diante, vai dizer, Jesus falou, eu sou o homem que semeou a boa semente. Então o diabo não destruiu a plantação de trigo, porque ele não pode. Ele semeou o joio, então ele não pode. Nada do que Jesus fez, o diabo pode destruir ou sequer tocar. Jesus sim, ele pode desfazer as obras de Satanás. Satanás não pode nem sequer tocar nas obras de Jesus. Então a sua família, o diabo não pode tocar. Por quê? Porque a sua família é obra de Deus. Na sua saúde, ele não pode tocar. Na sua vida profissional, ele não pode tocar. Na sua vida ministerial, no seu convívio, na sua família, ele não pode tocar. Não existe uma área da sua vida que o diabo possa tocar. Porque tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Jesus fez, ele não pode nem sequer tocar, quem dirá destruir. Então, se o que você tem hoje, você tem a plena convicção e certeza que o que você tem vem de Deus, então descansa, o diabo não toca. Descansa. Como ele não pode destruir, o que ele vai fazer? Semear confusão. Porque a proposta do joio é essa. Porque o joio não é uma praga que vai destruir a plantação. Então qual que é a proposta do joio? Ele não colocou lá uma praga para destruir. Qual que é a proposta do joio? A proposta é gerar confusão. Por quê? Pela semelhança. Confundir o que é joio e o que é trigo. Então olha só isso, olha só isso. O diabo não pode destruir. Como ele não pode destruir aquilo que Deus entregou, confiou em nossas mãos, nossa família, nosso casamento, empresa, vida profissional, a nossa igreja, família na fé, nada, ele não pode nada. Como ele não pode, o que ele vai fazer? Semear contenda e confusão. Por quê? Porque ele não pode. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente destrói com as próprias mãos aquilo que o diabo não pode destruir. Então chegar para mim e falar assim, ó, foi o diabo que acabou com a minha empresa. Mentira, ele pode ter semeado contenda, quem acabou foi você. O diabo que acabou com o meu ministério. Mentira, foi você. Ele semeou contenda.
Porque a gente gosta de dar o crédito para ele, e ele gosta. Ele não pode, mas aí faz e dá o crédito para ele. Para ele está tudo bem, põe na minha conta. Foi destruição? Põe na minha conta, está ótimo, eu vim para isso. Então ele vai semear contenda, confusão no nosso meio. Não tem, ele já foi derrotado, não tem uma área sequer da sua vida que ele possa colocar a mão sem a permissão de Deus. A gente vê isso claramente na história de Jó, entre outras tantas histórias na Bíblia. Falando no linguajar popular e escrachado, o diabo é nada mais, nada menos do que um pau mandado. Ele só faz o que Deus manda ou o que Deus permite, nada além disso. Então ele vai semear contenda. Ele joga a sementinha lá, ó, e vai para os bastidores, vai para a arquibancada para ver aquilo que ele não pode destruir, a gente destruir com as nossas próprias mãos. Então, diante disso, o que a parábola nos ensina é ter paciência. Porque, diante das confusões, dos atritos, se a gente se precipitar, a gente pode confundir o joio com o trigo e destruir com as nossas próprias mãos aquilo que o diabo não pode destruir. Então tenha paciência, ame mais o trigo do que o joio. Ou seja, o amor pelo trigo precisa ser maior do que o ódio pelo joio. E é duro dizer, é uma palavra pesada dizer ódio. Mas ou é amor ou é ódio. A Bíblia não trabalha com meio termo, ou eu amo ou eu odeio. Você fala, Tiago, a palavra é pesada. É pesada e existem referências bíblicas que diz que Deus odeia. A gente pode ter aí uma lista de algumas coisas que Deus odeia. Ou você acha que Deus ama o pecado? Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Entre outras tantas coisas. Então o amor pelo trigo precisa ser maior. E aí você entendeu aqui, por quê? Olha só, ele diz, o texto diz, que o inimigo veio e semeou. Aí a gente vai dizer assim, Tiago, mas se foi Jesus que plantou, por que é que o inimigo agora veio e semeou? O próprio texto diz, ele diz, olha, eu plantei a boa semente, agora eu confiei aos homens. Então vocês precisam cuidar. Só que aí o texto diz que todos dormiram. E aí enquanto dormiram, o inimigo veio e semeou a contenda, a confusão. Então, ou seja, o seu casamento é uma semente que Jesus semeou e ele diz que é uma boa semente. A sua família foi Jesus que semeou e o texto diz que é uma boa semente. Tudo o que você tem é uma boa semente que Jesus semeou. Só que ele está dizendo, ó, eu semeei, agora você precisa cuidar disso. Se você dormir, o diabo vem e vai semear o joio, contenda e confusão aí no meio. Enquanto dormiam. E aí você entende que aqui não se trata de um sono físico. Aqui se trata de sono espiritual. Porque a gente precisa descansar. Se não eu falar isso, aí vai ter gente que vai virar à noite e falar, não, o Tiago falou que não é para dormir não, senão o diabo vai vir semear aqui na minha casa. Não se trata de algo físico, você já entendeu que é algo espiritual, foi o que nós falamos. A parábola você pode discernir de forma natural ou de forma espiritual. Aqui você entende que é algo espiritual. Espiritualmente dormindo, se nós dormirmos espiritualmente, se nós não ficarmos atentos, o diabo vai vir, entra na nossa casa, semeia confusão, contenda,
sai e fica só olhando a confusão quebrar. Então você entende que é algo espiritual. Então se você entende isso, me ajuda a pregar e diz para quem está do teu lado, e fala assim, ó, abre os olhos. O diabo está querendo semear contenda na sua vida. Abre os olhos. Gente, aí você vai ver às vezes coisas simples. Ambiente de trabalho. Se a gente não vigiar, o diabo vem e coloca contenda. Na vizinhança. Condomínio. Todos os lugares onde existe relacionamento, e toda relação, quando ela é bem vivida, a relação, ela tem harmonia, e isso é um culto para Deus. Então, o diabo, ele quer minar tudo isso. Porque às vezes nós temos a ideia e a concepção que culto é só estarmos presentes domingo e quinta-feira na igreja. Não, Paulo vai dizer que tudo é culto. Tudo que vocês fizerem são culto. Vou para o shopping com os filhos assistir um filme, é culto. Levei a esposa para jantar, é culto. Vou visitar a sogra, é culto. Aí já teve alguns homens que falaram, não é culto não. É culto também. E minha sogra está assistindo, gente. Então, ele vai tentar de todas as formas. Então, entenda que toda relação, olha isso, toda relação, ou todos os relacionamentos que você desfruta hoje, você precisa entender que essa é uma boa semente. Existe em cada pessoa uma faceta de Deus. Existe algo que Deus tem para revelar para a sua vida, através de todas as conexões que você tem durante a sua semana, seu mês, seu ano. Cada pessoa carrega algo especial de Deus. A Bíblia diz isso, que nós somos imagem e semelhança a Ele. E a multiforme graça de Deus, ou a multiforma de Deus, ela é suficiente e abundante para que Ele possa se revelar de uma forma específica, especial e única, através de cada pessoa. Então, quanto melhor os seus relacionamentos, mais você conhece de Deus. E aí, para impedir isso, o diabo vai tentar semear contenda em todos os seus relacionamentos. Então, durante a semana, leia a Bíblia, mas também leia pessoas. E leia para entender o que Deus quer revelar para você através da vida dessa pessoa. Quer seja uma criança, quer seja um adolescente, um jovem, um adulto, alguém da terceira idade. Não existe ninguém que não tenha algo de Deus para contribuir. Não existe ninguém que não tenha uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Todos os seus encontros são promovidos por Deus. Mas se você não tomar cuidado, o diabo vai semear algo para estragar isso. Então tudo que ele não pode fazer, ele tenta induzir para que a gente, caindo no golpe, a gente faça destruir tudo que ele não pode destruir. Então isso aqui foi muito interessante, olhar para isso e ver que a orientação, porque depois que Deus diz não, existe sempre uma orientação. Guarde isso no seu coração, porque às vezes nós vamos orar e a nossa oração já é um discurso pronto para tentar convencer Deus daquilo que a gente quer. Seja sincero, às vezes você vai orar e a sua oração não é a oração, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a minha vontade. É essa a oração. A gente chega com o discurso pronto. E às vezes, no final da oração, ou depois que você ora, Deus vai falar não. E sabe qual que é o maior problema? O maior problema é que depois que ouviu o não, não para ouvir a instrução que vem na sequência. Entenda isso e guarde no seu coração. Todas as vezes que Deus diz não, existe uma instrução depois disso, porque vem algo muito melhor do que nós estamos pensando. Porque o que Deus tem para nós é maior do que nós sonhamos, pensamos ou idealizamos. Então, quando Deus dizer não, em vez de chorar, abre um sorriso de orelha a orelha, porque vai vir uma instrução para que você receba algo melhor e maior do que você pediu. Eu gosto de ouvir sim de Deus, mas quando eu ouço não,
Porque como um bom pai, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Como filhos imaturos, a gente nem sempre sabe pedir de forma correta. Quem tem filho sabe. Se tudo o que o seu filho ou a sua filha pedisse, você desse, você iria estragar a criança, sim ou não? Da mesma forma é Deus. Então, quando ele diz não, existe um propósito. Então, se Deus disse não, parem, ouve. Depois do não vem uma instrução de Deus. Então ele diz, não é para tirar o joio, deixa crescer junto. Por quê? Porque o joio não pode atrapalhar o seu crescimento, não pode atrapalhar a frutificação do trigo e não pode atrapalhar o processo de amadurecimento. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, se você não vigiar, o diabo vai plantar o joio. E aí o que eu faço? Se o diabo plantou, você vai dizer, lá em casa já tem uma plantação de joio. A semana inteira é uma tribulação, a gente briga por qualquer coisa. A minha oração é que saindo daqui com esse entendimento, a realidade da sua casa mude essa semana. Da empresa que você trabalha mude essa semana. Aonde você tem convívio pessoal, se existe confusão, que haja reconciliação essa semana. Então, o que a parábola vai ensinar, e aí a partir dessa orientação, deixa crescer junto. É tipo assim, ignora o joio. Foca no seu crescimento. Foca em frutificar e amadurecer. E no final a gente separa o que é trigo e o que é joio. Você vê que depois que eles tomam conhecimento que tem joio no meio do trigo, a primeira preocupação foi se livrar do joio. O foco foi para o joio. O que a parábola está nos ensinando é o seguinte: o foco não tem que ser de forma alguma o joio. Deixa o joio de lado. Ou seja, deixa as confusões de lado para que vocês cresçam como casal. Deixa as confusões de lado para que vocês cresçam como família. Deixa as confusões de lado para que você cresça como profissional. Deixa as confusões, as picuinhas entre os irmãos na fé, porque toda igreja tem. Toda igreja tem. Então, se você saiu de alguma igreja, porque lá tinha muito joio, e aí você veio para cá e está na esperança, na expectativa, que aqui não tem, deixa eu já te dar uma triste notícia, aqui também tem joio, e se eu não tomar cuidado, eu posso se tornar esse joio na sua vida. Só que aí o que Jesus está ensinando através da parábola é o seguinte: gente, se o inimigo entrou, vocês não vigiaram, o inimigo entrou, plantou o joio, deixa o joio, deixa ele crescer junto. Porque no final, a gente vai separar o que é joio e o que é trigo. Por quê? Porque o trigo, ele vai dar frutos. Ele vai amadurecer, e a gente consegue enxergar, diante de brigas, conflitos, uma das primeiras constatações que a gente tem é falar como são imaturos. Ou quando um casal briga e depois reconhece, a gente foi muito imaturo. Ou você cria toda uma confusão e depois você para e fala, eu fui muito imaturo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, no começo é comum isso. Porque ele diz que no primeiro momento, você não consegue identificar o que é trigo e o que é joio. Por quê? Porque ambos ainda estão imaturos. São os primeiros frutos. Só que ele diz, olha, com o tempo, vocês vão crescendo, aí vai diferenciar. Então, no começo da caminhada cristã, é extremamente comum um cristão cometer erros. Por quê? Porque faz parte do processo de maturação. Calma, tenha paciência. E é incrível, se tem uma coisa que tem faltado em nossos dias é paciência. Então, no começo de uma vida profissional, você vai ter que ter paciência com o seu estagiário.
No começo de uma amizade, você vai ter que ter paciência com seu amigo, porque ele ainda não te conhece 100%, ele vai errar com você. No começo de um casamento, vai ter erros, e você precisa ter paciência com essa pessoa. Só que se vocês continuarem caminhando, deixa a confusão de lado. O foco não é tratar a confusão, o foco é o crescimento, os frutos e o amadurecimento. Então, tudo que nós precisamos, na verdade, é criar um ambiente seguro para que a gente possa errar. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre criar um ambiente seguro para que a gente possa errar. Exemplo, os pais precisam criar um ambiente seguro para que seus filhos possam errar. Liderando os jovens, às vezes a gente tem que tratar alguns jovens que estão extremamente carregados. Por quê? Porque os pais cobram um nível de maturidade que ele ainda não atingiu. Vai vir no processo. É uma pressão, você não pode errar. Todo início de ano é comum ter que atender jovens que estão sofrendo a pressão, porque eles têm que escolher a carreira profissional e têm que acertar. Essa é uma fase, tem que escolher, olha só, a carreira profissional, e parece que tem que ser para a vida toda, vai escolher com quem vai casar e é para a vida toda. Gente, são decisões extremamente importantes, e aí joga toda essa carga. Não, cria um ambiente seguro para que ele possa errar. Se escolheu a faculdade, depois de um ano descobriu que não é o que quer fazer, ok, troca. Queremos acertar de primeira? Sim, queremos acertar de primeira. Mas e se não acertar? Eu preciso criar um ambiente seguro para que eles possam errar. No início do casamento, então, nem se fala. É isso. O marido precisa criar um ambiente seguro para que a esposa possa errar. A esposa precisa criar um ambiente seguro para que possa errar. Eu preciso criar um ambiente seguro para que os meus amigos possam errar. E se tiver que errar, erre comigo. Qual é a melhor pessoa para que a gente possa cometer um erro? E não um erro de caso pensado. Com o seu inimigo ou com o seu amigo? É claro que é com o amigo. Por quê? Porque se a gente errar com os nossos amigos, eles vão nos ajudar a levantar e continuar a caminhar. Agora, se é com um amigo, você está caído, ele quer pisotear em cima ainda. Então precisamos nos tornar essa pessoa para os nossos amigos, nos nossos relacionamentos. Eu vivi isso no início do casamento. Agora, em fevereiro, nós completamos 5 anos de casado, eu e a Daiane. Aí, existia uma certa pressão sobre a Daiane. Porque minha mãe cozinha há muito tempo, cozinha muito bem, gosta de cozinhar para muita gente, então todo final de semana tem gente lá. E ela gosta, cozinha bem. Quem já provou do tempero sabe. Aí, ao redor foi gerando uma pressão. Quando a gente estava para casar, aí Daiane, quero ver agora a mimadinha. Vai ter que cozinhar. Agora o Tiago vai passar sufoco agora. E aí criou aquela coisa toda. Casamos. No primeiro dia, eu disse algo para ela, que se minha mãe escutasse, ela ia ficar brava comigo. Eu disse, antes da gente casar, a melhor comida que eu tinha provado era da minha mãe. Agora é a sua. E eu disse, pela fé. Então eu criei um ambiente seguro para que ela pudesse errar. Ia queimar o arroz, feijão às vezes ia ficar sem sal, e por aí vai. Hoje é uma delícia. Hoje. Vocês entenderam? Te amo, viu? Mas criar esse ambiente seguro. Então, onde o foco não está nas confusões. Então, o foco está na onde? No crescimento, na frutificação e no amadurecimento. Então, nas nossas relações, o foco tem que estar no crescimento, frutificação e no amadurecimento. E aí eu preciso proporcionar esse ambiente. Então, em vez de ficar preocupado em resolver os problemas,
Ainda que existem coisas que são comuns, a gente vai conseguir resolver sim problemas, mas se isso vai trazer confusão, gente, deixa de lado. Vamos focar aqui no crescimento, nos frutos. E tem sido uma experiência intensa. Nesse início de ano mesmo, nós começamos a trabalhar isso, já com a liderança da juventude. Primeira reunião com a juventude, falei, gente, é isso. Quero criar um ambiente seguro para que vocês possam errar. Eu não vou pregar no culto da juventude no primeiro semestre, a não ser que Deus dê uma direção muito específica. Não vou pregar. A partir de hoje, vocês que vão pregar. Começamos. Primeiro culto do ano, Mariana Pontinha ministrou. Se você não assistiu, fica aqui a minha recomendação, assista. Depois Fernando Vasconcelos ministrou, está ali. A Miriam ministrou. Gente, não quero mais subir para ministrar no culto dos jovens. E aí a preocupação não é que eles têm que acertar. Eu falei, eu não estou preocupado se vocês vão acertar ou não. Toparam um desafio? Vão lá e façam. No final, eu quero saber se vocês cresceram com essa experiência. Eu quero saber como é que foi a experiência de vocês com Deus, servindo o reino. Não, a preocupação não é acertar, a preocupação é se no final do processo a gente cresceu e aprendeu com isso. Se a gente está amadurecendo, porque às vezes fica preocupado em querer atender um padrão, a gente não se desenvolve. A gente fica preocupado como igreja, querer atender um padrão que está acontecendo nas outras igrejas, e aí a gente não cresce, não se desenvolve. A gente está preocupado em ter um casamento que saia bonito na foto, para que todo mundo veja nas redes sociais. Não é isso. No final do dia, no final de semana, o que a gente precisa é olhar um para o outro e falar, olha, como é que foi a sua semana? Você conseguiu crescer e desenvolver essa semana? E aí o marido proporciona esse ambiente para a esposa proporciona para o marido. E aí cada semana vai ser maior e melhor a experiência. Por quê? Porque estamos falando de um casal que cresce, frutifica e amadurece. Estamos falando de jovens que crescem, frutificam e amadurecem. Só que quando a gente fica focado nas confusões, nas intrigas, no joio, naquilo que o diabo semeou, a gente não consegue avançar. Se tem uma coisa que não leva a gente a lugar nenhum, é discussões desnecessárias. Às vezes fica horas discutindo, e no final da discussão não chegou a conclusão nenhuma, não resolveu nada. Deixa isso de lado, começa a focar no crescimento, nos frutos. Então isso mexeu comigo, porque ele falou, não se preocupem com o joio. Por quê? Porque aquilo que eu fiz, aquilo que é obra minha, o maligno não toca. A ideia é mais ou menos o seguinte: Deus já abençoou todas as áreas da sua vida. Todas. Casamento, vida profissional, ministerial, financeira, empresarial, todas as áreas da sua vida, Deus já abençoou. Por quê? Porque Ele plantou uma boa semente. Qual que é a questão agora? É a gente orar para dizer, Deus, me fala o que eu preciso fazer para não estragar o que o Senhor já fez. Porque se eu não vigiar, eu posso emprestar as minhas mãos para o diabo destruir o que o Senhor fez para abençoar a minha vida. E o incrível é que é extremamente simples. Já está tudo escrito. Aonde está, Tiago? Se você ler de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar todas as orientações necessárias para você viver e desfrutar de tudo que Deus já confiou a você e abençoou. É uma boa semente, e uma boa semente dá bons frutos. Aí a gente assume a responsabilidade, em vez de se colocar no lugar de vítima.
Porque aí fica, não, o diabo, o diabo, o diabo. Gente, ele não pode nada, absolutamente nada. E se em algum momento Deus permitir alguma provação, existe um propósito nisso. Mas não tem nada que ele possa fazer, absolutamente nada. Então, a orientação de Deus para nós, através dessa palavra é: deixa os conflitos de lado, a confusão, deixa o joio de lado, e foca no crescimento, frutificar e amadurecimento. É isso. Aí talvez você vai dizer, Tiago, já estou nesse conflito. Então tá, então o convite diante da mesa da reconciliação é para que tudo aquilo que o diabo já gerou contenda e confusão na sua casa, você diz, a partir de hoje acabou. Por quê? Porque eu entendi que essa confusão, que essa contenda é uma estratégia do diabo para tentar me usar para destruir o que Deus abençoou na minha vida. Então, a partir de hoje, entendendo isso, eu estou abrindo mão de toda a confusão para viver um tempo de reconciliação. E para chegar nesse ponto tem que ser muito homem. Eu vou falar assim porque aí o homem, quando ouve isso aí, não, então eu vou fazer. É para cutucar mesmo. Mas também as mulheres. Porque no Éden o diabo semeou uma contenda. Aí quando Deus chega, aí Adão fala assim, ó, foi a mulher que o Senhor me deu. É incrível que a gente não assume a responsabilidade. Adão não vigiou, foi dar um rolê, deixou a Eva dando sopa, a serpente chegou, semeou a semente. Pronto. Confusão está feita. Na hora que Deus chega, ele fala, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai falar com a mulher e falar, não, não foi eu, foi a serpente. Então, para que a gente saia de um ambiente de confusão e a gente passe a habitar um ambiente de reconciliação, precisamos assumir a responsabilidade. Eu não vigiei, o diabo semeou e a confusão está feita. Mas hoje você tem a oportunidade de discernir isso de forma espiritual. Porque de forma natural a gente vai ficar tentando procurar quem é o culpado. E quem procura acha, já dizia a vovó. A culpa pode ser sua, mas se você procurar um culpado, você vai achar um culpado. Não é assim? Quem procura acha. Então, de forma natural, a gente discerne as nossas confusões e contendas, acha um culpado e aí fica por isso. Agora, quando a gente começa a discernir de forma espiritual, entende que foi o diabo que semeou essa contenda e diz, a partir de hoje acabou. Porque agora eu vejo. O que Jesus fala no verso de número 13. Vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, não entendem. Mas a partir do momento que a gente começa a discernir as coisas de forma espiritual, a gente entende. Então o convite é para reconciliação. Independente do nível que esteja, do estágio que esteja a coisa, o convite é para reconciliação. Por quê? Porque foi concedido a você o poder de perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Então, para mim, estar diante dessa mesa é sempre muito constrangedor. Por conta da grande expressão de amor de Deus. Quem esteve na última ceia lembra, eu ministrei que a mesa de Jesus, o prato principal é o amor. Só que não é, essa mesa ela é carregada de significados e mensagens.
Então estar diante dela me constrange. Porque vai tocar no meu ego, vai tocar no meu orgulho. Então essa mesa vai dizer que, por conta do sacrifício de Cristo, eu recebi perdão para perdoar as pessoas, assim como Cristo me perdoou. Então, se você discernir de forma espiritual, e você consegue identificar que existem conflitos, existem confusões que foram geradas, e agora você entende que foi o próprio diabo, você precisa entender que Deus te deu o poder através do sacrifício de Cristo, para que você possa perdoar. Tiago, mas e se a pessoa não quiser? Faz a sua parte. A Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Então faz a sua parte. E se eu pedir perdão e ela não quiser, Tiago, olha, a Bíblia diz que quando você pede perdão, a pessoa não recebe, você está tirando uma brasa da sua cabeça e está colocando sobre a cabeça dela, agora a responsabilidade dela, mas você fez a sua parte. Então você pode simplesmente discernir essa palavra de forma natural e sair daqui justificando os seus conflitos porque existe um culpado, ou você pode discernir de forma espiritual e dizer, eu decidi deixar de lado porque eu quero viver um tempo de reconciliação. Assim como Cristo nos reconciliou com Deus, Ele nos deu poder e autoridade para que a gente possa se reconciliar com os homens, de forma que as nossas relações sejam sempre um culto para Deus.